medo do silêncio diz mais sobre você do que imagina. O silêncio não é apenas a ausência de som. Essa é a definição mais superficial que existe. O silêncio é um espaço onde nada tenta te distrair de si mesmo. E isso, para muitos, é profundamente desconfortável. Vivemos em um mundo que aprendeu a fugir do silêncio. Não porque o silêncio seja perigoso, mas porque ele revela. Repare como o silêncio raramente é permitido existir. Quando o ambiente fica quieto, alguém liga a televisão. Quando não há ninguém falando, surge uma música de fundo. Quando não há nada acontecendo, um celular aparece nas mãos. Isso não é hábito inocente, é condicionamento. O silêncio virou algo a ser evitado, como se fosse um erro, como se não devesse existir. Mas por que exatamente o silêncio incomoda tanto? Porque ele não oferece distração, não propõe entretenimento, não cria anestesia, ele cria presença. E a presença, quando não foi treinada, pesa. Quando o silêncio se instala, algo começa a emergir. Pensamentos que estavam abafados, sensações que foram ignoradas, perguntas que ficaram sem resposta por tempo demais. Não surgem todas de uma vez. Elas aparecem aos poucos, como um eco interno. E esse eco raramente diz coisas agradáveis logo de início. Muitas pessoas confundem silêncio com tédio. Mas o tédio é superficial. O que o silêncio provoca é confronto. Confronto com escolhas adiadas, com sentimentos mal resolvidos, com versões de si mesmo que nunca chegaram a existir. O silêncio não cria essas coisas. Ele apenas remove o barulho que as escondia. Existe uma diferença fundamental entre estar sozinho e estar em silêncio. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim fugir de si, e pode estar completamente só e finalmente se encontrar. O silêncio não depende de espaço físico, ele depende da ausência de fuga. O problema é que fomos educados para fugir. Desde cedo aprendemos a preencher horários, preencher vazios emocionais, preencher qualquer espaço que pareça improdutivo. Ficar em silêncio passou a ser visto como perda de tempo, mas ninguém nos ensinou o que se perde quando nunca ficamos em silêncio. No silêncio, a mente desacelera, e quando desacelera, começa a organizar o que estava espalhado, mas antes da organização, vem o caos. Pensamentos desconexos, culpa antiga, medos que não foram nomeados. É por isso que muita gente desiste rápido, porque confunde esse estágio inicial com algo errado. Não está errado, está funcionando. O silêncio é como um quarto fechado há anos. Quando a porta se abre, a poeira sobe. O ar fica pesado, a visão fica turva. Fechar a porta de novo parece mais fácil do que lidar com a limpeza. Mas a poeira não surgiu ali naquele momento. Ela sempre esteve lá. O silêncio também revela algo incômodo sobre identidade. Quem você é quando não está produzindo? Quem você é quando não está sendo útil? Quem você é quando não está agradando ninguém? Essas perguntas não costumam ter respostas rápidas, porque muitas identidades são construídas apenas para funcionar socialmente. O silêncio desmonta essas estruturas, sem plateia, sem validação, sem resposta externa. Sobra o essencial, e nem sempre gostamos do que sobra. Talvez por isso o mundo moderno seja tão barulhento, não apenas em sons, mas em estímulos constantes, conteúdos infinitos, opiniões ininterruptas, urgências fabricadas, tudo para que nunca sobre espaço, porque espaço gera reflexão, e reflexão gera mudança. O silêncio ameaça a vida automática. Ele pergunta sem palavras: isso que você está vivendo foi escolhido ou apenas aceito? Essa pergunta assusta, porque às vezes a resposta é desconfortável demais. O silêncio também tem relação direta com o tempo. Não o tempo do relógio, mas o tempo vivido. No silêncio, percebemos quantas coisas foram adiadas, quantas decisões foram empurradas, quantos desejos foram silenciados para manter conforto. O silêncio lembra, não como acusação, mas como evidência. Muitos acreditam que pensar demais é o problema,
Mas o verdadeiro problema é nunca pensar profundamente. O silêncio não multiplica pensamentos, ele organiza. E organização revela incoerências. Há uma razão pela qual algumas pessoas precisam de barulho para dormir. O silêncio noturno remove o disfarce do dia. É à noite, em silêncio, que surgem as perguntas que não cabem na rotina. Mas aqui existe algo importante. O silêncio não é inimigo. Ele é um estágio, um espaço de transição entre viver no automático e viver com consciência. Depois que o desconforto inicial passa, algo muda. A mente desacelera de verdade. A ansiedade perde força. As máscaras ficam desnecessárias. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora existe clareza. O silêncio não resolve sua vida, mas ele mostra onde ela está desalinhada, e isso é poderoso, porque não existe mudança real sem percepção honesta. Talvez você não tema o silêncio. Talvez tema o que ele vai revelar quando não houver mais nada fazendo barulho por você. Ficar em silêncio não é desistir do mundo, é se alinhar internamente antes de continuar. Se o silêncio te incomoda, não o trate como falha, trate como sinal. Algo dentro de você está pedindo escuta há muito tempo. Não preencha imediatamente. Permaneça um pouco mais. O silêncio não exige respostas rápidas. Ele exige presença. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando. O silêncio não exige nada de você, mas ele mostra tudo. E isso diz mais sobre você do que imagina. O que você sentiu neste silêncio permanece seu. Se deseja continuar explorando o que o silêncio diz sobre nós, inscreva-se e volte quando estiver pronto para ouvir mais.